Onde quer que você esteja, glorifique ao nome do Senhor agora. É tremendo sentir a presença desse Deus, é tremendo adorar esse Deus, né? Vamos aproximar um pouquinho aqui, vamos falar um pouco hoje justamente sobre aproximação. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai amado, Pai querido, já te somos gratos, Senhor, nesta manhã, pelo grande privilégio que temos, Senhor, de nos aproximarmos de Ti. Nós queremos nos aproximar, Senhor, da forma que Te agrada, da forma como o Senhor nos ensina em Tua santa palavra. Então agora, vem nos abençoar, Senhor, vem nos instruir, vem nos iluminar, vem nos transformar. Somos tão carentes, Senhor, de ouvir a Tua voz. Precisamos a cada dia, Senhor, ser fortalecidos. Precisamos a cada dia ser transformados pela palavra, pela espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então eu sou grato ao Senhor, mesmo em meio a tantas dificuldades, em meio ao caos social, nós temos, Senhor, a direção de Te buscar. Nós temos o desejo que o Senhor mesmo tem nos ajudado a ter, de buscar ao Senhor e a Tua palavra. Então nos abençoa agora, que esse tempo seja proveitoso. Em nome de Jesus Cristo eu oro e agradeço. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Creio que todos têm percebido que nesses últimos dias tem se falado muito sobre coisas que podem fazer mal e coisas que podem fazer bem. Por exemplo, usar álcool gel e usar máscara são práticas tidas como benéficas, que podem nos fazer bem, né? Nós somos lembrados sobre isso o tempo todo. Já ficar próximo de alguém abaixo de 2 metros ou fazer aglomerações são práticas consideradas como práticas que devem ser evitadas, porque elas podem fazer mal. Então a minha pergunta é: temer a Deus é o quê? Temer a Deus é algo que pode nos fazer mal, ou temer a Deus é algo que pode nos fazer bem? Essa é a pergunta que nós iremos responder nesta manhã, e é uma pergunta muito importante. Mais importante até do que tais práticas que eu citei, e nós vamos aprender por quê. De forma geral, o sentimento de medo, ele é tido como um sentimento prejudicial, um sentimento negativo. É algo que nos faz mal. O tempo todo nós tentamos convencer aos outros e a nós mesmos a não sentir medo, porque o medo vai nos impedir de alcançar coisas, o medo vai nos impedir de realizar propósitos de Deus na nossa vida. A minha pergunta, baseada na outra que eu fiz, é: será que o medo, o temor a Deus é prejudicial? Sim ou não? Para responder essa pergunta, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no 5º livro da Bíblia, livro de Deuteronômio, capítulo 5. Hoje nós vamos meditar nos versículos finais, os versículos que finalizam o capítulo 5. A passagem na qual nós vamos meditar nessa manhã, ela vem após a proclamação dos 10 mandamentos. E eu dividi essa passagem em 3 partes, que eu chamo de 3 reações. Nós vemos aqui 3 reações de 3 grupos ou de 3 pessoas diferentes. Primeiro, nós vemos aqui a reação do povo às palavras de Deus. A primeira reação é a reação do povo às palavras de Deus. A passagem começa com Moisés mostrando a conclusão dos 10 mandamentos. Acompanhe comigo o verso 22. Essas foram as palavras que o Senhor falou a toda a assembleia de vocês, em alta voz, no monte, do meio do fogo, da nuvem e da densa escuridão, e nada mais acrescentou. Então as escreveu em 2 tábuas de pedra e as deu a mim. Aqui Moisés mostra algumas características da fala de Deus ao povo, como Deus falou ao povo. Primeiramente, Deus falou a toda a assembleia, ou seja, ao povo todo, tirando ninguém. Segundo, nós vemos que Deus falou em alta voz. Terceiro, ele falou no monte. Quarto, do meio do fogo, da nuvem e da densa escuridão. O livro de Êxodo vai descrever essa revelação de Deus. Diz também que ele nada mais acrescentou.
e escreveu em 2 tábuas e entregou a Moisés. Então aqui nós vemos 2 características do nosso Deus. Mas antes nós vemos também algumas formas pelas quais Deus fala. E é interessante, irmãos, e é interessante, amigos, que aqui várias características são dadas. E a intenção de Moisés aqui não é mostrar que os 10 mandamentos são a revelação final de Deus. Quando ele diz nada mais acrescentou, não quer dizer que Deus não falou mais a partir daí. O que Moisés quer dizer é que os 10 mandamentos são uma revelação especial. É como se os 10 mandamentos fossem a base das outras revelações que ainda estavam por vir, né? Então, como eu disse, aqui nós encontramos 2 características impressionantes de Deus. A primeira é o seu amor. E onde é que eu encontro o amor de Deus aqui no verso 22? Primeiramente, quando Ele quer se comunicar conosco. Deus quer se aproximar de nós. Deus quer se revelar ao homem. É por isso que Ele fala, e Ele fala em voz alta, Ele fala para o homem conseguir ouvir. Ele fala e escreve, porque quer que chegue até nós, Ele entrega ao líder, para o líder entregar a nós. Então aqui nós vemos o amor de Deus, o desejo de Deus de falar conosco e de se revelar a mim e de se revelar a você. Deus se importa, Deus se interessa com as suas criaturas, por isso Ele fala com elas, Ele se interessa por elas. Mas aqui eu também vejo, irmãos e amigos, uma segunda característica é o poder de Deus. Deus fala, mas Deus não fala de forma tímida. Deus não fala de forma qualquer. Deus fala com poder. Deus fala com força. Aqui diz que Ele fala em meio ao fogo. Se você voltar para Êxodo, lá vai dizer que Deus falou em meio a relâmpagos e trovões. Você já imaginou, irmão Laerte? Uma revelação dessa, Deus falando, e enquanto Ele fala, relâmpagos, trovões, fogo. Isso mostra que Deus não apenas ama, mas Deus é poderoso. Deus ama, mas Deus também demonstra poder. E o povo percebe esse poder de Deus, o povo vislumbra essa glória de Deus, e é sobre isso que o povo fala nos versos 23 em diante. Olha a reação do povo às palavras de Deus, a forma como Deus se revela. Vamos ler os versos 23 a 27, acompanhei na sua Bíblia. Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, estando o monte em chamas, aproximaram-se de mim todos os chefes das tribos de vocês com as suas autoridades. E vocês disseram: o Senhor, nosso Deus, mostrou-nos sua glória e sua majestade, e nós ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua vivo. Mas agora, por que deveríamos morrer? Este grande fogo, por certo, nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, nosso Deus, morreremos. Pois que homem mortal chegou a ouvir a voz do Deus vivo, falando de dentro do fogo, como nós o ouvimos, e sobreviveu? Aproxime-se você, Moisés, e ouça tudo que o Senhor, nosso Deus, disser. Você nos relatará tudo que o Senhor, o nosso Deus, lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. O que nós vemos aqui? O povo, representado pelos seus líderes, pelos anciãos, pelos cabeças das tribos, chegam até Moisés, o líder. E a primeira coisa que eles fazem é reconhecer a misericórdia de Deus na vida deles. Eles reconhecem que eles correram perigo. Eles reconhecem que eles poderiam ter morrido naquela revelação de Deus tão poderosa. Em meio a tudo aquilo que Deus demonstrou, eles reconhecem que eles poderiam ter morrido. E aqui eu abro um parêntese para perguntar: nesses dias você tem reconhecido a misericórdia de Deus na tua vida? Você tem reconhecido que poderia já ter partido, poderia já ter morrido, mas de forma espetacular, Deus tem tido misericórdia de você, e é por isso que você está vivo até hoje?
Glória a Deus. Foi a primeira coisa que o povo fez. Moisés, hoje nós vimos que Deus fala com o homem, com o mortal, o Deus vivo fala com o mortal, e esse mortal continua vivo. Então o povo reconhece, nós poderíamos ter morrido, nós merecemos a morte. Mas eles não apenas reconhecem isso, eles não se sentem à vontade para abusar da misericórdia de Deus. Deus ter tido misericórdia deles é algo que eles agradecem. Mas eles perguntam, por que nós vamos continuar agindo assim para morrermos? Então eles fazem um pedido a Moisés: Moisés, deixa Deus falar contigo, e aí você ouve o que Deus quiser dizer e você transmite para nós. Então eles pedem um mediador, eles pedem alguém que fique entre eles e Deus. Por quê? Porque agora eles sentem temor ao Senhor. Deus se revelou de uma forma tão amorosa, mas também tão poderosa, que isso fez com que eles sentissem temor a Deus em seus corações. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Eu vejo aqui o contrário do que muitas pessoas estão defendendo hoje. Primeiramente, algumas pessoas dizem, não, nós não precisamos de igreja, nós não precisamos congregar, nós não precisamos de líderes, né? Nós não precisamos de alguém que nos guie, alguém que nos lidere. E algumas pessoas também dizem, não, Deus não quer que você tenha temor a Ele. Deus é um paizão, Deus é o cara lá de cima, Deus é legal demais. Deus só quer que você tenha intimidade com Ele, né? Não precisa ter temor a Deus, não. Como é que Deus responde essas duas características dos homens? Esse temor que eles sentem no coração e também essa proposta de que agora alguém escute a voz de Deus e passe para eles. O que que Deus acha? O que que Deus pensa de tudo isso? Então esse é o segundo ponto desse texto. Já vimos a reação do povo às palavras de Deus, e agora eu quero que você observe comigo a reação de Deus às palavras do povo. O que que Deus diz em relação a tudo isso? Versos 28 e 29, Deuteronômio 5, 28 e 29 diz assim: O Senhor ouviu quando vocês me falaram e me disse, ouvi o que este povo lhe disse, e eles têm razão em tudo o que disseram. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Primeira coisa que eu vejo Moisés dizendo aqui é que Deus ouviu a voz do povo. Deus ouviu a voz do povo, e nós precisamos lembrar disso. Deus ouve o que nós falamos, seja de bom, seja de ruim. Você pode achar que ninguém escuta, mas Deus está escutando. Então Deus diz, eu ouvi o que vocês falaram, eu ouvi o que vocês disseram. E Deus não apenas disse que ouviu, mas o que é interessante é que Ele disse que aprovou o que o povo falou. Sim, Deus gostaria que o povo tivesse temor a Ele. Ele diz, se esse povo tivesse temor a mim. E Deus vai além. O que eu acho interessante é que Ele vai além. Ele não apenas aprova o temor do povo, mas Ele diz, se esse povo tivesse sempre esse temor por mim. O problema de Israel não foi porque eles temeram pouco a Deus. O problema de Israel foi porque o temor deles foi tão passageiro, foi tão momentâneo. Pastor, mas não seria melhor amar a Deus do que temer a Ele? É claro que o alvo maior é amar a Deus, mas às vezes o nosso amor falha. E quando o amor falha, o temor tem que funcionar. Glória a Deus. Essa é que é a verdade. O nosso amor a Deus, infelizmente, não é constante. Então, o nosso temor é como se fosse uma rede do trapezista, que se por acaso o amor falhar, ele vai ser amparado pela rede, né?
Então Deus diz, olha, Deus já sabia o que ia acontecer, né? Alguns momentos depois, o que o povo ia fazer? Ia fabricar um bezerro de ouro. Moisés está contando aqui o que aconteceu em Êxodo. Então o temor do povo foi passageiro. Deus diz, se o povo me temesse assim, se esse sentimento que eles estão tendo agora fosse permanente, se esse povo sempre me temesse dessa forma. Por quê Deus diz isso? Porque Deus deseja que tenhamos temor a Ele. Porque Deus sabe que duas coisas são geradas pelo temor. Primeiramente, irmão Laerte, Deus sabe que o temor a Deus gera obediência a Deus. Glória a Deus. O temor a Deus gera obediência. Você já percebeu como muitas vezes, em situação de perigo, as pessoas se voltam para Deus? Você já percebeu isso? Pastor, não é o ideal. O ideal é o amor. Mas o temor funciona. E Deus sabe disso. Que em situação de temor, em situação de perigo, muitas vezes nós nos voltamos para Deus. Nós entregamos a nossa vida a Deus. Eu mesmo, muitas das minhas decisões de abandonar o pecado, de me voltar para Deus, de renovar os meus votos com Deus, foram por causa do temor do que poderia acontecer. Confessar algo para vocês, na minha adolescência, eu era meio brigão. Eu gostava, não que eu gostava, mas de vez em quando eu brigava com alguém. E não tinha medo. E aí, ainda na adolescência, eu fui participar de uma competição na piscina e eu acabei deslocando o meu braço. E quem deslocou o braço, ou conhece alguém que já deslocou, sabe que de vez em quando, se não tiver cuidado, o braço sai do lugar de novo, né? Então eu tenho essa característica. E eu confesso para vocês que eu não briguei mais depois disso. Primeiro porque eu entendi, né? Eu fui entregando a minha vida cada vez mais a Deus, mas no último momento eu lembrava, peraí, se eu for brigar, meu braço vai deslocar e eu sei que é doloroso demais. Então o temor tem me poupado de coisas, tem me poupado de pecados. E às vezes o temor não é apenas com algo que pode acontecer com você, mas com algo que pode acontecer com quem você ama, por exemplo, né? Com seus pais. Pode acontecer algo com eles se você viver no pecado. Com o seu cônjuge, com os seus filhos. Outra coisa que eu gostava muito de fazer era assistir filme de terror. Gostava, ficava com medo, mas gostava. Até que quando o Tiaguinho era bem pequeno, eu me lembro que após assistir um filme de terror em casa, o Tiaguinho começou a se comportar de forma estranha, chorava do nada. Ele já tinha passado dessa fase, né? De repente começou a se comportar durante dias e ninguém sabia o que era. Foi aí que nós fizemos uma oração, né? Entregando a vida dele, pedindo perdão por qualquer pecado, e parou. Glória. Pergunta qual foi a outra vez que eu assisti filme de terror em casa? Nunca mais, né? Eu vi que ali era uma porta que poderia ser aberta para o mal entrar no nosso lar, né? Então o temor, ele tem essa característica de gerar obediência. Na Bíblia, muitas vezes, pessoas se voltaram para Deus por causa deste sentimento. É por isso que Deus coloca lado a lado temor e obediência aos seus mandamentos. Olha, por exemplo, versículo 29. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Glória. Deus coloca lado a lado o quê? O temor e a obediência. Quem dera que eles tivessem sempre esse temor para obedecer os meus mandamentos. Porque Deus sabe que temor e obediência muitas vezes andam lado a lado. Aqui em Deuteronômio 5 e em outros textos, por exemplo, Jó 1:1, versículo que descreve o caráter de Jó.
Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Olha como a Bíblia coloca aqui lado a lado o temor a Deus e o evitar fazer o mal. Por quê? Porque os dois estão ligados. Quem teme a Deus evita fazer o mal, evita pecar ou evita permanecer no pecado, porque ele teme ao Senhor. Também Provérbios, capítulo 8, e versículo 13. Temer o Senhor é odiar o mal, odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Vou repetir: temer o Senhor é odiar o mal, odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Odeio. Então esse é o primeiro motivo. Como é que eu sei, pastor, se eu estou temendo ou não a Deus? Olha o que você está evitando. Olha onde é que o pecado está na tua vida. Olha se houve alguma transformação em relação a determinadas práticas na tua vida. Por que você tem continuado no pecado? A permanência no pecado sempre é falta de temor a Deus. Então, primeiro motivo, porque Deus queria que o povo tivesse essa disposição para temer a Ele, é porque temor a Deus gera obediência a Deus. Segundo motivo, é o que a obediência gera. Se o temor gera obediência, a obediência gera recompensa. Esse é o segundo motivo. Final do versículo 29, ele diz, verso 29, assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Olha o amor de Deus aqui de novo. Nós vimos o amor de Deus no início e nós vimos o amor de Deus na continuação desse texto. Porque Deus queria que Israel temesse a Ele? Porque temendo, eles obedeceriam. E obedecendo, eles seriam abençoados. Glória. Isso é promessa de Deus. Não apenas para Israel, mas para mim e para você também. Esse é o amor do Senhor. Resumindo então, temor a Deus não é apenas um dever. É mais do que isso. É uma questão de sobrevivência. Temer a Deus é sobreviver. Foi o que o povo sentiu. Ei, peraí, nós não podemos abusar. Nós não podemos passar do limite, não podemos brincar com esse Deus que é amor, mas também é poder. Então o povo temeu ao Senhor. Por quê? Temor é questão de obediência. Porque se o temor a Deus nos leva a plantar obediência e colher recompensa, a falta de temor a Deus nos leva a plantar rebeldia e colher morte. Então eu aproveito para perguntar: em quantos graus está a temperatura do teu temor a Deus? Em que nível está o teu sentimento de temor ao Senhor? E como eu disse, para você verificar isso, olhe para o teu comportamento. Olhe para a tua vida, olhe como a forma como você tem vivido. Eu sei que eu olhei para mim, irmãos, e eu percebi que eu preciso temer mais a Deus. Eu tenho que temer mais ao Senhor. E talvez você olhe para si e se sinta assim também. Eu tenho temido pouco ao Senhor. Parece que ele fez uma pergunta. Ele perguntou o que é melhor fazer, por amor ou pelo temor. Amém. Como eu disse, o melhor é por amor. O amor é o alvo, o amor é o caminho sobremodo excelente. Mas o temor, ele auxilia o amor, os dois andam lado a lado. Se fosse algo ruim, Deus não ia querer que nós tivéssemos. Mas na Bíblia dele, ele muitas vezes nos incentiva a temer a Ele. E como eu disse, o amor falha. Não sei se foi John Piper, acho que disse que onde não existe amor, deve existir temor. O temor é o alvo, mas onde não existe amor, deve existir temor. Amém? Então talvez, provavelmente eu diria,
Você olha para si como eu olhei para mim e disse: eu tenho que temer mais a esse Deus. E nós notamos que o temor ele tem diminuído cada vez mais, né? O respeito, a reverência para com Deus tem diminuído cada dia que passa. A boa notícia é que existe um remédio para isso. A boa notícia é que existe um fósforo que acende o temor a Deus no nosso coração. Glória. E esse fósforo se chama Palavra de Deus. O que foi que levou o povo a chegar para Moisés com um sentimento de temor? Eles ouviram o quê? Nós ouvimos a voz de Deus do monte. Aleluia. Deus falou em alta voz. Nós vimos como Ele se revela. Nós vimos como Ele se comunica. E nós tememos. O que era que levaria o rei de Israel, ou os reis de Israel, a temerem a Deus? Olha comigo Deuteronômio capítulo 17. Nesse mesmo livro, capítulo 17, versos 18 e 20. Deus ensina como os seres humanos podem aprender a temer a Ele. Quando subia ao trono do seu reino, falando dos futuros reis, não existia rei ainda nessa época aqui em Deuteronômio, mas Deus já sabia que existiriam. E Ele ensina como o rei deveria se portar. Nos versos anteriores diz o que ele não deve amar o dinheiro, não deve amar cavalos e nem muitas mulheres. Aí no 18 diz: quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer num rolo para o seu uso pessoal uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la, quando, Lete? Todos os dias. Todos os dias da sua vida. Glória. Ele tinha que ter consigo uma cópia da lei, não era algo fácil, mas ele tinha que fazer um esforço. Ele teria que ter consigo uma cópia da lei e teria que ler essa lei, Aleluia, todos os dias, feriado inclusive. Para quê? Para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos estes decretos. Agora olha novamente como o temor evita fazer o mal. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e que não se desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reinado, olha a bênção, sobre Israel, bem como o dos seus descendentes. Novamente aqui nós vemos temor, a obediência e a recompensa. Mas como é que o temor vem? O que é que acende o temor no nosso coração? É a lei, Glória. é a palavra de Deus, é a revelação de Deus. Então, se você acha que está temendo pouco a Deus, se volte mais para a palavra. Antigamente, a desculpa que se dava era: nós não temos tempo, né? Eu sou muito ocupado. Pronto, essa desculpa não existe mais. Todos agora têm tempo para buscar a palavra de Deus. Então, busca a palavra do Senhor e o teu temor aumentará, a tua obediência aumentará e as bênçãos de Deus aumentarão sobre a tua vida. Amém? Voltando lá para Deuteronômio 5, nós já vimos que Deus apoia o sentimento de temor deles e o pedido por um mediador, a proposta de que Moisés ouça e passe para eles ao invés de eles mesmos ouvirem. O que Deus acha disso? Deus apoia, versos 30 e 31. Vá, diga-lhes que voltem às suas tendas, né? Hashtag fiquem em casa. Você ficará aqui comigo e lhe anunciarei toda a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que você lhes ensinará e que eles deverão cumprir na terra que eu dou a eles como propriedade. Resumindo, Deus também aceita a proposta. Moisés, você vai me ouvir e você vai transmitir para eles. O que eu vejo aqui? Nós não precisamos apenas de temor. Nós também precisamos de um mediador. Aleluia. Nós precisamos de alguém que traga fielmente a revelação de Deus para nós. Um ser santo como Deus e seres pecadores como nós
não podemos ter contato sem um mediador. E a boa notícia é que este mediador existe. E o nome dele é Jesus Cristo. Ele disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus não é um mediador, Jesus é o mediador apontado pelo Pai para nos levar a Ele. Paulo diz em 1 Timóteo 2,5: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por nós. Testemunho que deve ser dado a todas as pessoas. É claro que isso não significa que nós não precisemos de líderes para nos ajudar, para nos guiar. O próprio Jesus nos ensinou isso. Agora preste bem atenção. Um líder humano, ele só é útil quando ele representa os interesses de Cristo. Glória a Deus. Se ele não representar, ele não merece ser líder, ser guia, a não ser que ele represente o mediador por excelência, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Então Deus reage assim. Deus elogia o temor deles, deseja que eles tenham mais, e Deus também diz: na verdade vocês precisam mesmo de um mediador. Naquela época foi Moisés, e hoje é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Para concluir, o terceiro ponto é a reação de Moisés às palavras de Deus. Vamos encerrar lendo final do capítulo 5, versos 32 e 33, e os primeiros 3 versículos do capítulo 6. Eles tratam sobre os mesmos assuntos. Então, Deuteronômio 5 e 32 diz assim: por isso, agora é Moisés falando, né? O povo fala, Deus fala, e agora Moisés fala. Por isso, tenham o cuidado de fazer tudo como o Senhor, seu Deus, lhes ordenou. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, para que tenham vida, tudo lhes vá bem, e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Capítulo 6, versos 1 a 3. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos, temerão o Senhor, olha o temor novamente, o seu Deus, e obedecerão, obediência, lado a lado com temor, a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para quê? Para que tenham vida longa. Olha a recompensa novamente. Verso 3: ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Aleluia. Irmãos, o que é que Moisés faz aqui? Qual é a reação de Moisés à palavra de Deus, aquilo que Deus falou? Aqui Moisés simplesmente cumpre o papel que Deus lhe designou. O povo propõe, mas quem aprova é Deus. Deus disse: você vai me ouvir e vai transmitir. O que é que Moisés faz aqui? Ele transmite aquilo que ele ouviu. Ele transmite aquilo que ele ouviu, seja a parte agradável, seja a parte difícil. Moisés é um garçom que serve tanto o amargo como o doce. Diferente de muitas pessoas por aí que só querem servir ou um ou outro. E nós temos que ser fiéis, servir o amargo e servir o doce. Em outras palavras, Deus disse para Moisés: o povo tem que me temer e me obedecer. O que Moisés transmite? Obedeçam, temam. Moisés compara a vontade de Deus como um caminho. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, continuem no caminho, ou seja, obedeçam, temam. Deus disse: Moisés, se o povo me obedecer, eles serão abençoados, eles serão recompensados.
que Moisés transmite? 3 vezes Moisés fala de temor e obediência, e 3 vezes Moisés fala de recompensa e de galardão. Moisés cumpre o papel que Deus lhe deu. Quando Deus fala comigo e contigo, Deus nos dá uma função, Deus nos dá uma missão. Moisés ouviu Laerte e disse: eu vou obedecer, eu vou cumprir a missão de Deus na minha vida. E a minha pergunta para você é: você está cumprindo a missão de Deus para a tua vida? Você está cumprindo aquilo que Deus planejou? Você está fazendo o que Deus te chamou para fazer? 1 Timóteo 2:5. Há um só mediador entre Deus e os homens, né? Então Moisés fez aquilo que Deus o chamou para fazer. Eu não estou perguntando se é fácil fazer a vontade de Deus, porque eu sei que não é. Eu não estou perguntando se as pessoas merecem que você cumpra o papel de Deus na vida delas, porque elas não merecem. Esse mesmo povo que aqui diz: Moisés seja o nosso intermediário, algumas folhas do calendário depois não vão querer mais. Então não é porque as pessoas querem ou merecem, e sim porque Deus quer e Deus merece, que nós devemos fazer a vontade dele nas nossas vidas. Mas sabe qual é o problema? Sabe o que é que muitas vezes nos impede de fazer o querer de Deus nas nossas vidas? É o temor aos homens. É porque nós tememos o homem. Às vezes nós temos medo de falar o que Deus mandou. Nós temos medo de dizer o que Deus ordenou. E a solução para isso está lá em Mateus capítulo 10, verso 28. Peço que você abra lá para a gente concluir esta mensagem com este versículo. Mateus 10 e 28, palavra do nosso Senhor Jesus, do nosso mediador. Qual é a solução, pastor? Eu morro de medo das pessoas, eu morro de medo dos homens. Às vezes eu não faço a vontade de Deus na minha vida porque eu fico com receio do que os outros vão pensar. Ah, é? Pois olha o que é que Jesus manda eu e você termos. Mateus 10, 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Os seres humanos, o máximo que eles podem fazer é tirar a nossa vida. Mas Deus não. Deus pode nos destruir por completo. Então o que Jesus diz é: parem de temer os homens, parem de temer a reação das pessoas, temam a Deus. Ele é que tem a vida de vocês em sua mão. Moisés falhou, e porque ele falhou, ele não entrou na terra prometida. Mas Moisés não desistiu. Em Deuteronômio nós encontramos Moisés ainda procurando fazer a vontade de Deus. Eu e você também já falhamos, mas este é o momento de voltar. Este é o momento de recomeçar. Este é o momento de renovar os nossos votos com o Senhor. Amém? Onde quer que você esteja neste momento, enquanto estamos adorando ao Senhor com mais um louvor, eu peço que você se aproxime de Deus através de Jesus, que você reconheça que tem pecado contra Ele, que tem sido falho, mas que você agradeça a misericórdia e você se volte para Ele mais uma vez. Talvez você tenha sido rebelde à vontade de Deus na tua vida, você não tem feito o que Deus ordenou você fazer, e agora neste momento você pode dizer: Senhor, chega de temer aos homens, eu vou temer a Ti. Que Deus nos abençoe. Senhor, eu nasci para Te chamar de Deus. Glória a Deus. Eu nasci para Te chamar de Pai e andar do Seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe
Eu sou povo exclusivo seu. Glória a Deus. Eu sou abençoado. Se vivo obediente. Eita. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra mim, que assim seja, Pai. A vida de Oh Deus, ajuda. mas eu escolho Deus. Segure nossas mãos, Deus. Eu escolho ser amigo de Nos Deus. fortalece, nos renova. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo. A vida de Eu creio. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado, Senhor. Desde o ventre da minha mãe, Oh glória. eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, todo dia. Me chama. Talvez esteja te chamando agora. Todo dia as propostas vêm. Tome uma decisão agora. Todo dia vem as tentações. Peça força a Deus. Me chama. Todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo. A vida de Deus. Mas eu escolho Deus, Eu escolho ser amigo. eu escolho. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo. A vida de Deus. Glória. Guardei a tua palavra em meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. Glória. E nesta manhã, Senhor Deus, nós viemos escolher a vida e não a morte. Amém. Senhor Deus, por meio da tua palavra, por meio do teu Espírito, o Senhor nos capacita, Senhor, Glória a Deus. a escolher, Senhor Deus, aquilo, Senhor Deus, que tem sido, Senhor Deus, o melhor para cada um de nós. Amém. Porque a tua palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Glória. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, que nós devemos sim, Senhor, te amar, mas também, Senhor Deus, temer. Porque, Senhor Deus, tanto amor como temor, Senhor Deus, é o desejo do Senhor. Glória. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu amor. Obrigado pela tua misericórdia, Senhor. Porque o temor faz parte, Senhor Deus, da nossa caminhada. Glória a Deus. Escolha Deus agora. Contemple as tentações que você tem sofrido. Pecado você já tem praticado. Mas toma decisão para o teu próprio bem, para o bem da tua família, para o bem da tua alma. Decida. Pecado é prazeroso, mas eu escolho Deus. Prazer de servir a Deus é muito maior. Glória a Deus. E a boa notícia é que nós podemos nos aproximar dele através do seu Filho Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu escolho Deus. Espero que cada um de nós esteja escolhendo ele nesta manhã. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Quero agradecer, irmão Laerte, muito obrigado. A gente está convidado a voltar mais vezes. Glória a Deus. Amém? Irmão Vinícius também, obrigado. Cada um de vocês que participou dessa transmissão.
continue orando, continue buscando a palavra, continue se fortalecendo. A nossa próxima transmissão de hoje será às 3 horas da tarde, com a nossa Escola Bíblica Dominical Online, onde falaremos sobre eleição, tá bom? E à noite nós temos nosso culto de adoração ao Senhor às 18 horas. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Um abraço para todos, né, que compartilharam, que comentaram. Deus abençoe a todos. Um excelente domingo. Amém e amém. Glória.